Olá pessoas, aqui é Marcela Imamura e hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre o meu entendimento da Bíblia. Como eu já disse em um vídeo anterior, tudo que eu venho aqui falar, talvez sozinha, talvez para uma pessoa só, talvez para duas pessoas, provavelmente Deus está querendo entregar para você essa palavra, pois Deus tem falado muito comigo, né, Espírito Santo, para que eu venha fazer isso que eu estou fazendo agora. E já faz mais de 7 meses que ele fala e eu não queria vir porque, né, tá vendo, eu não tenho muita intimidade com a câmera. Mas eu vou obedecer, né? Então, hoje eu venho falar sobre algo que arde meu coração, que ardeu meu coração essa semana, que foi sobre um entendimento assim tão veroz que eu tive sobre o humanismo, né? E hoje, né, os nossos piores problemas, né, não é a gente nem, vamos dizer assim, ter outras religiões, né, porque eu entendi que só existe amar a Deus ou amar a nós mesmos, né, somente a nós. Primeiro a gente tem que amar a Deus, é o primeiro, né, é o primeiro mandamento, né, amar o Senhor acima de todas as coisas. E normalmente a gente ama nós mesmos acima de todas as coisas. Desculpa essa minha cara amassada. Eu tô trabalhando de noite, trabalho de 8 às 8 e não consigo dormir de dia. Então cada dia tá pior. Até chegar o final de semana que eu consigo descansar. Mas lá fala assim, né? Eu vou ler somente isso, né, na Bíblia, porque na verdade tem várias. Nossa, tem muito ensinamento. O Senhor ministrou demais meu coração esses dias, né? Quando a gente se entrega a Ele ministra mesmo no nosso coração. Você não precisa ser batizado no Espírito Santo, nem nas águas ainda, eu acho, né? Porque desde que eu me batizei, realmente o Senhor tem ministrado. Mas eu acho que você precisa primeiro se entregar ao Senhor, né? Antes de qualquer coisa. E em Mateus 4, né, que é a parte da tentação de Jesus, né, porque Jesus ele foi batizado, né, e depois ele saiu um pouco dali de cena e fez o jejum dele e foi tentado. E se você me perguntar em qualquer igreja, né, eu nem sabia disso, né, mas se a gente sabe, acho que a gente não batiza. Assim que a gente se batiza, ocorre assim muitos problemas, né? Como a gente diz, ocorre o deserto, né? Aqui tá falando o deserto de Jesus, tá? Mas na nossa vida ocorre também desertos. Então, quando a gente se batiza, o inimigo vem nos tentar. Mas vamos lá. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, tá na NVI, tá? Para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Note-se que ele não teve fome até então. Quando teve fome, né, o inimigo viu ele com fome e aí foi lá no eu, né, no, na carne de Jesus tentá-lo, né? E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Aqui a gente tem que dar um detalhe que Jesus era o cara, né? Ele é o cara, né? Porque ele ainda vive. Mas assim, nem todos nós temos esse entendimento. Mas eu creio que Jesus teve esse entendimento também, porque ele veio como carne, né? Como nós, ele veio como humano, né? Na verdade, ele veio para esfregar na nossa cara que dava para ser santo, né? Porque até então Deus é Deus, né? Adão e Eva caíram porque era impossível ser santo, depois o mundo todo foi caindo. E Jesus não, Jesus, né? Deus mandou Jesus para mostrar, olha, então vou mostrar para vocês como é que faz, que dá para fazer. Sabe quando a sua mãe fala alguma coisa para você? Você, mãe, não dá, ela vai lá, mostra, fala, dá para fazer. Então, é isso que Deus fez aqui, né,
com Jesus. Uma das coisas, né, que ele mandou aqui só pra esfregar na nossa cara. Teve tanta coisa, mas aí eu ministro pra depois, né. Então o diabo, né, já Mateus 4:5 aqui diz: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Se Deus tivesse tropeçado e caído, com toda certeza Deus o levantaria, não deixaria ele cair lá do topo. Mas Jesus aqui entendeu que estava tentando a carne. Você pode até achar que ele não estava tentando a carne. Toda vez que a gente tenta uma pessoa, você esposa, você filha, você às vezes, né, já não falou pro teu mãe, ai, amor, você me ama, se você me ama, me leva em tal lugar, né? Quando você é mais infantil assim, né? Ou se você gosta mesmo de mim, fala isso ou aquilo, né, para outras pessoas. A gente tem a mania de fazer isso, né, para provar que o outro nos ama. Então a gente tá inflando o nosso ego. Mais uma vez aqui é a carne. Então ele nunca fala para ele, né, que é para os outros, é sempre para ele. Jesus tá é o inimigo aqui, né? O tentador, né, que fala. Ele vem para tentar a vontade dele, né? Porque se ele pode cair com ele mesmo. E Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Por isso que é bom você saber, né, o que está escrito aqui, tá bom? Não adianta a gente só ser crente de aleluia e ir para a igreja, porque aqui tá tudo escrito, tudo naquilo que nós cremos, tá? Não adianta vir Bruna Marquezine e outras pessoas falar, ai, Jesus é amor, e a pessoa fala que Jesus é isso, Jesus é aquilo. E aí vamos basear aqui na cabeça delas. No fundo, ninguém acredita que Jesus existiu, que Deus existe. Ele pensa que é um modo de pensamento. Vamos colocar que seja isso mesmo. Ah, é um modo de pensamento, é um estilo de vida. Mas é um estilo de vida baseado nisso daqui. Como que o pessoal vem falar as coisas se não se baseiam nisso? Então, a pessoa vai lá e funda a sua própria religião, que é o que acontece. A partir dessa daqui, e por não querer seguir do jeito que tá aqui, porque isso aqui manda você amar primeiro outro ser. A maioria das religiões coloca você em primeiro lugar, né? Se não em todas, eu não posso falar todas porque eu não conheço todas, tá? Aí, né, Mateus 4:8 já diz: depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Eu conheço muita religião do candomblé, umbanda, eu conheço assim, não conheço profundamente, mas a família, né, eu tenho um tio, né, que era dessa religião, e eu tenho a família do meu marido que ainda, né, reza, acende, né, paga, né, faz trabalhos, né, pessoas assim muito próximas, não, né, uma pessoa lá de fora não, né, família do meu marido ainda, né, serve. E assim, quando eu vejo, né, para que elas pedem, né, mais as tias, né, elas pedem bastante trabalho, né, é sempre a se beneficiar. O trabalho é sempre, para eu, né, sei lá, conseguir um emprego, para eu conseguir, sei lá, curar de alguma doença ou, né, de qualquer coisa. Então é sempre para se servir, né. E eu vou falar sobre isso talvez em um próximo vídeo, quando a gente... Deus gosta de nos servir, mas a gente não deve estar com Ele só para nos servir, tá? E aí... E o diabo levou ele ao monte alto, né? E se prostrar a ele e adorar a ele, né? Ele falou que vai dar tudo para ele, né? Para Jesus. Ele vai virar o rei dos reis. E eu tenho certeza que o diabo, né? O mundo jaz do maligno, né? Ele é dono de muita coisa aqui, né?
E porque ele tentou o ego, né? Se ele é rei dos reis, eu vou te dar todo o reinado, né, Jesus? Só me adora, né? Faz aí trabalho pra mim, né? E aí é tudo seu, é tudo seu, né? Então ele não tá tentando Jesus, é tudo humanismo, né? Pro ego dele, né? E Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Aqui, quando diz que retire-se, Satanás, isso aqui tá um dom muito interessante que todos nós deveríamos ter. É o dom de discernimento de espírito, né? Paulo tinha, Pedro. Bom, Paulo, né, mostra ali quando vem aquela mulher fala: Ai, Paulo, você é o cara, meu, chegou o cara, né? E Paulo fala, né, sai daqui, né, Satanás. Ele entende ali, né, que não é nem a mulher, né, mas também quero falar um pouco sobre Paulo, né, mais pra frente. E ele entende que ali tá tentando inflar ele, o ego dele, né? Então ele sabe que e o inimigo é astuto, né? Às vezes nós não sabemos alguma coisa, às vezes a gente é usado pelo inimigo, né? Até quando, por exemplo, imagina, né? Vamos colocar aqui pra frente que os vídeos viralizem e eu fique tipo super famosa, né? Aquelas coisas, ai, vai 1 milhão de views, sei lá quantos views é considerado alguma coisa, mas pro mundo, né? E aí chega alguém e fala: Ah, Marcela, mas também você com a sua carisma, com a sua didática, sei lá o que mais, que eu não tenho nada disso, mas vamos que a pessoa fale, né? E aí eu dou ouvidos a essa pessoa, o inimigo tá vendo que o vídeo tá chegando a várias pessoas, ele começa a inflar o meu ego, porque tudo isso que se chegou a 1 milhão, né, a 1 bilhão, sei lá, de pessoas, foi porque o Senhor fez chegar, né? Eu creio que esse vídeo o Senhor quis que chegasse a você, né? Então, o inimigo ele vem e tenta inflar o teu ego para você começar a voltar a olhar para você e achar que eu sou autossuficiente, que eu sou o cara, porque foi eu que fiz os vídeos viralizar. Porque se eu gravei, então fui eu que fiz, né? Então aqui eu tô te falando para você tomar cuidado com o teu humanismo. A nossa nós não consideramos o cristianismo, né, o evangelho, uma religião por causa disso, né? A gente não segue como se fosse um protocolo. Você tem que rezar não sei quanto, você tem que fazer isso. A gente segue porque a gente tem que se apaixonar por Jesus. E a maioria das pessoas que eu vejo não se apaixonam por Jesus quando entram na igreja. Elas vão por ir. Eu também fui por ir, tá? Um dia eu dou meu testemunho, que não é lá muito bonito também, né? Mas eu procurei Deus porque eu queria comprovar que ele não existia. Só isso. Para fazer coisas que eu não deveria fazer. E comprovando que ele não existia, eu poderia fazer tudo sem dor na minha consciência. E, né, eu levei uns tapas na cara porque ele existe e quanto mais necessário você faz, né, ele vai te aparecendo de formas mais marcantes. E aí eu fazia no Brasil, né, parte de uma igreja, Bola de Neve de Santos, né, enorme, enorme. E lá é muito bom para os jovens. Também não sou contra uma igreja ser grandiosa, ter coisa para jovens, ter cantina, nada disso. O problema é que tem muitas igrejas, não é o caso da nossa, que a nossa pastora ela é fervorosa. Pensa numa pastora fervorosa. O pastor também, a palavra que eles entregam é muito boa. Mas assim, né, já falando de outra igreja, eu vi uma vez uma youtuber colocou uma igreja lá nos Estados Unidos, que era um prédio, parecia um shopping center, e tinha tudo lá. Nossa, tinha Starbucks dentro da igreja, tudo mais. Não sou contra uma igreja se estruturar. Entenda. Tudo isso é bom ter, porque é bom que você fique mais tempo ali mesmo. Sabe? Que você tenha ali o conforto de poder ficar o dia todo se você quiser. Né? Se hoje é um dia que você quer entrar na igreja e ficar lá, é bom que você tenha um Starbucks ali pra você comer alguma coisinha, tomar um cafezinho, né? Ou no Brasil, no caso, uma cafeteria, né?
Alguma coisa assim do tipo. O que eu não gosto muitas vezes é que muitas pessoas, aí eu tô falando não é o problema da igreja, mas muitas pessoas, e tem alguns casos de algumas igrejas que fazem algumas coisas para manter a pessoa lá dentro. E o que mantém as pessoas na igreja não é a igreja, não é a estrutura da igreja, tá? Agora a igreja que eu vou é muito pequenininha e o que me manteve na Bola de Neve não foi a estrutura dela. E o que me mantém nessa igreja não é a estrutura dela. O que me mantém na igreja é Jesus. Porque hoje eu sou apaixonada por Jesus. Eu sou apaixonada por Ele em primeiro lugar. Sabe? E as pessoas às vezes, né? Nossa, Marcela, mas você teve o batismo do Espírito muito rápido. Olha, não sei, eu conheço pessoas que falam que estão na igreja há anos, nunca viram um anjo. Eu batalhei em espírito, sabe? Eu tive batalha espiritual que eu passei mal. Eu vi o anjo Miguel, sabe? Em ouro, descendo, quebrando o chão, pesando. Eu senti o peso, né? Tão pesado que eu, né? Então, assim, eu passei mal durante dias por essa visão. Eu tive anjo me visitando no retiro, né? Anjos que eu pedi para que viessem, eu peço mesmo. Eu falo, se Deus fala para me pedir, eu peço. Oxi, é meu pai, eu posso pedir, eu peço. Né? Conforme a vontade dele também, né? E ele faz tudo conforme a vontade dele. E eu me sinto muito. Gente, outro dia eu tava com uma vontade, acabei de chegar no Japão. Ainda não tenho panela, essas coisas, muita coisa não, sabe? E eu comprei uma panela sem vergonha, fina. E eu falei pro meu marido, ai, amor, tava com tanta vontade de comer. Tem coisa que você nem pensa, nem pede direito, né? Uma carninha de panela com batata e cenoura. É o que eu gosto, né? Não, eu gosto de tudo, né? Tipo assim, vontade de comer uma coisinha que a gente tem comido muita coisa já industrializada, né? Porque é mais fácil, porque nós dois estamos trabalhando muito, que a gente chega quebrado em casa. E aí, foi na semana que eu pedi, eu cheguei no jantar do segundo dia do encontro, no almoço, eu não me lembro. Tinha uma carne de panela com batata e cenoura, a coisa mais gostosa. E Deus me lembrou disso, sabe? Aqui, filha. Eu senti ele falando assim: é pra você, minha filha. Então, assim, ele cuida da gente nos mínimos. Mas tem gente que fala: mas eu nunca que. Você ama ele mesmo? Ou você tá com Deus porque você quer que ele te dê alguma coisa? Sabe? Eu procurei Deus numa hora muito difícil da minha vida para provar que ele não existia. Eu jejuei não foi para pedir dinheiro, não foi para pedir um corpo bonito, uma cara bonita ou, né, alguma coisa assim. Eu orei porque eu falei, eu quero a sua presença, Pai. Se o Senhor existe, eu quero a sua presença. Se não existe, ok, mas eu vou orar, eu vou dar essa chance se o Senhor realmente existe, sabe? E ele entrou. E aí eu me apaixonei. E aí, depois disso, eu tô com Deus e não abro. E o Espírito Santo vai me convencendo cada dia de cada coisa que eu devo largar, cada coisa que eu devo começar a fazer, como isso aqui que eu tô fazendo, pagando miquinho aqui, né? Mas tá bom. E é isso. A minha pergunta é: você tá atrás de Deus? Ou você tá atrás de Deus pra saciar a sua vontade de alguma coisa? Você chega pra Deus só pedindo: ai, Deus, eu quero isso, isso e aquilo, né? Ou você pede pra Deus: eu quero a tua presença, porque é tão gostoso, tá? Quando eu me enchi do Espírito Santo, eu falei: meu Pai, que coisa maravilhosa. Essa é uma pergunta que eu te faço. Você tá adorando a Deus ou você tá adorando a você mesmo? Então eu vou fazer uma oração rapidinha aqui pra você, tá bom? Senhor Pai, obrigado por essa gravação, Pai. O Senhor me usou para vir aqui falar com essa pessoa, Pai. Entra no coração dela, Pai. Mostre para ela, ministre no coração dela, Pai, para que ela venha conhecer o Senhor e se apaixonar pelo Senhor e colocar o Senhor acima de tudo, Pai, assim como eu tô tão apaixonada pelo Senhor, Pai. Venha limpar a vida dessa pessoa, Pai. Venha limpar o coração dessa pessoa, a mente, Pai. Venha tirar qualquer espírito, Pai, de suicídio, Pai. Espírito de pornografia, Pai.
espírito melancólico, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço que o Senhor venha com a tua mão forte, Pai, e abrace essa pessoa, coloque seus anjos para cuidar e ministrar a vida dessa pessoa. Agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Até mais.